porque eu acho que esse livro é introdutório. Recording is on. Né? Esse livro é introdutório e ele parece que foi feito assim, naquele calor de tentar interpretar Lausanne e voltar à Bíblia. Vamos buscar as raízes bíblicas para a nossa missiologia. Se a gente vai pensar em termos de estratégia de missão, isso já está na Bíblia já, e a maneira como o livro é dividido é fantástica, porque pega justamente períodos, é uma busca da teologia bíblica mesmo, que eu percebo nesse livro. É um livro, para mim, quem escreveu um livro muito parecido agora há pouco tempo foi o Michael Gorin, que escreveu, eu já lembro o nome dele, mas ele fala a Igreja Missional, ele escreveu a Igreja Missional na Bíblia, e ele fez uma releitura da história da salvação de ponta a ponta. Então, desculpe interromper, mas você pode repetir o nome dos livros, dos 2 projetos novos, que eu não gravei aqui. Eu não gravei no meu ouvido, agora está gravando pessoalmente. Está gravando, né? Tá. Missões na Bíblia, princípios gerais, nasceu como 3 pregações na Igreja Presbiteriana de Viçosa, que deu início ao Centro Evangélico de Missões. E a conscientização missionária do reverendo Rubens César, que junto com Jonathan Santos, da Missão Antioquia, nos anos 80... Eu dei aula lá, na Missão Antioquia. Eram as 2 cabeças do movimento missionário brasileiro. Uhum. Então, você vê pelo tamanho, né? É uma coisa bem sintética, bem superficial, nos dando pinceladas da obra missionária através da Bíblia, sem tentar se aprofundar muito nas definições de missão, missionário, etc. Eventualmente, esse livro desse livro nasceu este livro, que é a visão missionária da Bíblia, uma história de amor. Esse foi, talvez, o melhor livro, assim, se eu fosse escolher o meu melhor livro, seria esse aqui. Sei. Porque ele nasceu num momento muito difícil da minha vida. Então, com isso, foi escrito com até bastante paixão, né? E tem várias diferenças. O que está aqui, uhum. Mas tem muito mais. E o principal é que eu comecei, através dos anos, isso foi em 83, eu acho que esse aqui foi 2005, você pode conferir. Uhum. Ele... 2005, né? O principal é que uma das lacunas, através dos anos, na literatura, porque, na verdade, o que estava fazendo é o que o Michael Gowen fez, o que o David Bosch fez, o que... etc. Uhum. Né? New Beginning. Vários autores. E só que eu procurei saber as lacunas, porque ficar falando o que os outros falavam, né, parece que não era o suficiente. Eu vi que uma grande lacuna que eu comecei a perceber nas minhas leituras do Tom Wright, que é importante vocês saberem, começou a me influenciar em 1988, a primeira leitura das coisas do N.T. Wright. E eu percebi que uma grande lacuna na literatura missiológica bíblica era como Jesus cumpriu as promessas de Deus para Abraão, Moisés e Davi. Parece uma coisa simples, coisa que deveria ser uma das primeiras pesquisas que se faz. Muito se escreve sobre Jesus, óbvio, né? Os evangelhos, mas fica em cima dessa questão. Todo mundo concorda que Jesus cumpriu as promessas de Deus no Antigo Testamento. Mas de que maneira especificamente ele cumpriu?
essas promessas para Abraão, Moisés e Davi. Uhum. Então, isso foi a minha alegria, né, de fazer este livro, e é o que faz ele um pouco mais peculiar. Foi traduzido para espanhol. Olha. E recentemente em inglês. Ah, que bacana. Eu acho que eu vou mudar o seu trabalho, viu, Diego? Pode falar. Ele pode falar na resenha, na introdução. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Que eu acho que pode ajudar os alunos do futebol também. De uma maneira geral, a igreja evangélica brasileira, ela tem esbarrado um problema missiológico que é a questão sionista. Eu estou falando que é um problema missiológico porque tem uma série de iniciativas judaizantes na igreja, né? Então, você tem aí o pessoal com shofar, terno de oração. Esse é um grupo. O outro grupo parte para o extremo oposto, totalmente antissemita. Uhum. Israel falhou na sua missão, e Deus mandou, então, Jesus e a igreja para completar. Como que você juntou as duas coisas? Porque você está dizendo que cumpriu as promessas de Israel. Como é que a gente faz isto sem virar judaizante? E como é que a gente faz o oposto? Fala da necessidade de Cristo, sem que a gente se torne... E eu acho que essa sua contribuição estou lembrando do seu irmão, o Daniel, quase chamando, né? Mas essa sua contribuição, o Dr. Timóteo, ele vai trabalhar justamente no caminho da solução, que é a Bíblia. Que é? A Bíblia, que é justamente essa teologia bíblica saudável que descompartimentaliza a noção, né? A gente criou aquela teologia sistemática que vai direto nas conclusões e não fala do desenvolvimento. Mais ou menos por aí. Você segura essa pergunta, porque, na verdade, eu não falei exatamente assim. Poderia falar assim, tranquilo. Deus cumpriu as promessas de Deus para Israel. Mas eu prefiro falar que ele cumpriu as promessas de Deus para Abraão, Moisés e Davi, porque isso nos mantém na trilha do desenvolvimento da teologia bíblica. E isso eu faço questão, e é a razão que, a partir desse livro, elaborei essa versão mais elaborada, que naquela época chamava Missão Integral, uma teologia bíblica. A nova versão, em 92, mudei o título, Caminho Missionário de Deus, uma teologia bíblica de missões. Até porque o termo Missão Integral sofreu uma... Eu vou explicar isso. Uma apropriação indébita. Aqui acrescentei algo que faltava, uma reflexão sobre Hebreus e Tiago. Também reorganizei para fazer essa versão um pouco mais leiga. Então, tirei um pouco a missiologuês para tentar alcançar um pouco mais a igreja. Mas, essencialmente, é o conteúdo igual. Missão integral, porque eu já tinha comprado essa ideia há muito tempo atrás. Na verdade, esse foi o primeiro livro a ser lançado com esse título. Olha. 1980 e coisa. Mas, no mesmo ano, René Padilha, o livro dele saiu pelo Ultimato com o mesmo título, a Missão Integral. O René Padilha lançou o livro na minha igreja. No Rio de Janeiro, foi na minha igreja que o livro foi lançado. Inclusive, o coautor, né, que faleceu pouco tempo depois, tanto que, na verdade, René Padilha, claro, né, ele estava falando sobre esse assunto muito antes de mim.
Mas, em termos de literatura em português, os dois saíram no mesmo ano. Olha. A diferença é que, se eu soubesse, eu teria mudado o título. Mas o meu livro é uma teologia bíblica e o dele é mais uma teologia mais própria, né? Mais, digamos, contemporânea. Os dois se complementam e contam o mesmo peixe. Achei o livro aqui que eu estava falando, é do Greg Bartholomew e do Michael Corrin. O Drama das Escrituras. Ótimo essa leitura. O Drama das Escrituras. Eu estive com o Corrin aqui no Rio, ele esteve aqui no Rio e fez umas palestras para a gente aqui. Eu estive várias vezes com ele aqui em Florianópolis, ele já veio aqui, a gente jantou juntos e tal. A gente tem muita coisa em comum, mas, de qualquer maneira, só para completar essa ideia, para chegar no André, a ideia que ainda falta na igreja é contar, deixa eu ser bem sucinto, contar a história da igreja. Parece por trás, desculpe, contar a história da Bíblia. Me corrigir, né? Contar a história da Bíblia, num lance só. Agora, parece que tem uma coisa meio fundamentalista por trás disso, né? A questão da teologia canônica e tudo mais. E, de certo modo, tem uma convicção minha, que eu nem peço desculpas, de que realmente o Espírito Santo está por trás de todos os autores, e sem desprezar a questão da historicidade de cada livro, às vezes componentes de diversos livros, a gente pode, teologicamente, deve procurar alguns fios de meadas em comum. Sim. Se é um só autor atrás por outros autores, a gente deve procurar, pelo menos fazer a pergunta, será que tem um enredo comum aqui? O que Deus está querendo dizer para nós? Isso é bem a questão que o N.T. Wright está desenvolvendo há 30 anos. Eu vi hoje de manhã um curso que ele está oferecendo sobre isso, a história inteira da Bíblia. Como é o nome dele? N.T. Wright, Nicolau Thomas Wright. O Thomas Wright, ok. É porque houve um delay aqui, eu não entendi. Eu diria que até os fundamentalistas têm alguma coisa de boa, o fundamental. Mas, The Fundamentals é bom. Deixa eu martelar essa questão só um pouquinho mais, porque, na verdade, todos nós somos culpados da situação da igreja. Afinal de contas, pastores somos nós, líderes somos nós. Não vamos culpar quem? Né? E, em parte, é a estrutura que nós temos em que nós não ensinamos a Bíblia toda. Na verdade, a gente nem ensina mais a Bíblia, já abolimos a escola dominical, então sobra o nosso sermão de domingo à noite para fazer algum ensino. Nós estamos colhendo um pouco essa falta, que também não é bem culpa nossa, mas, enfim, como é que a gente prega, como é que a gente passa a Bíblia para as pessoas? Parceladas. A Bíblia é parcelada. A gente pega um trecho, um perícope, para a gente parecer um pouco mais chique, né? Um trecho. E a gente vai desenvolver aquilo, se a gente quiser ser teológico, a gente pode usar toda a linguagem acadêmica para falar disso, mas o que a gente está fazendo, a gente está pegando esse tapete, uma analogia que uso nos livros, às vezes um tapete persa, e a gente está focado em cima de 3 fios. E a gente nunca toma 3 passos para trás para ver o desenho todo. O conjunto da obra. E tentar passar isso para a nossa congregação. Então, o que eles têm? O que a maioria dos pastores, assim, a maioria massiva de pastores, e certamente a igreja toda, o que eles têm de noção da Bíblia? Tem muita noção. Gente que foi criada na igreja, versículo isso, versículo aquilo, passagem daquilo. Às vezes tem alguma noção de um livro inteiro, como Filipenses ou coisa assim. A gente se especializa e desce para lá. Mas nunca a gente tem aquela visão total.
E, então, com essa visão parcelada das Escrituras, junto com, na IPB, uma dosagem forte de teologia sistemática, nós nunca vamos chegar numa visão bíblica da missão da igreja. Tá me entendendo? Perfeitamente. Justamente A essa impressão que eu preocupação. tenho, só desculpa, rapidinho, a impressão que eu tenho é que o Gorin tentou fazer isso nesse livro. Gorin já fez isso, o Arthur Glass já fez isso. Exatamente. Sim, nós temos uma galeria de pessoas que tem feito isso. Agora, o Gorin ficou popular por causa do Ricardo, né? Exatamente. Eu estou tendo uma experiência. O Chris Wright, né? Que faz, o melhor que faz é o Chris Wright. Eu estou tendo uma experiência, por causa da pandemia, nós fechamos a igreja e não abrimos há 1 ano e 2 ou 3 meses. A igreja local, né, o templo, nós fechamos. No primeiro dia, eu comecei a fazer o culto online, falei, não, esse negócio vai durar uns 2 meses, aí eu vou fazer todo dia, para todo dia, e tentar atingir, e a gente fez treinamento das pessoas que não sabiam mexer com as coisas, a gente deu um treinamento, ensinamos a mexer. Eu já fazia isso na igreja, porque eu estava querendo, a nossa escola dominical acabou porque as pessoas não iam, e a gente não conseguia atrair as pessoas para chegarem à escola dominical. Então, eu já estava com um projeto de EAD, eu estou me especializando em EAD na UF, hoje eu sou especialista em EAD. Eu comecei um projeto de EAD para aplicar em 2020. E não consegui aplicar em janeiro, fevereiro, Deus me obrigou a aplicar muito mal em março. De março, 15 de março, até agora, nós todos os dias fizemos uma transmissão às 18 horas, que dura 1 hora. Meia hora de oração pelos enfermos, com músicas. Eu aproveito músicas tenho aproveitado, inclusive, música popular brasileira, eu coloco, coisa que eu não faria na igreja. E daí eu faço de 20 a 30 minutos de exposição bíblica. E quando foi comecinho de abril, uma irmã da igreja muito inteligente, que é a professora de escola dominical, me perguntou, pastor, o senhor acha que essa praga, essa pandemia, poderia ser comparada às pragas do Egito? Essa pergunta me deu uma coisa assim, eu corri, fui ler, falei, vamos fazer uma coisa? Vamos ler Êxodo. Gênesis seria o ideal, mas Gênesis atualmente eu estou dando Gênesis na escola bíblica dominical. De 0 alunos, eu tenho tido uma audiência de cerca de 150 pessoas por semana. Eu já fiz comparação de Levíticos com Hebreus, eu fiz uma visão panorâmica do Apocalipse, por causa desse apocalipismo que a gente está vivendo, e atualmente eu estou com a série No Princípio, estudando perícope por perícope do livro de Gênesis. Começamos em Êxodo, estamos em 1 Samuel, capítulo 4, numa lectio contínua, né, contínua, pregando todo dia sobre a perícope seguinte. Então, o feedback que eu estou tendo dos membros da igreja e das pessoas em geral, a gente tem tido, a minha igreja tem 60, 70 membros, eu tenho tido 200 a 400 visualizações. Eu sei que o André também está por aí, eu tenho visto, tenho acompanhado a do André. Visualizando a visualização do André, né? Eu tenho visualizado lá, um dos vídeos é sempre meu. Se eu fosse o André, eu olharia do outro também. Pois é, porque eu posso estar citando ele. E aí, só para, desculpe terminar, a experiência que eu estou tendo com o feedback, as pessoas dizem, eu nunca estudei a Bíblia assim.
Eu Quer nunca dizer, estudei a Bíblia assim. É isso que, essa proposta. a gente estava conversando aqui antes de você chegar, né? E o Tim me perguntou como estavam as coisas, e eu disse a ele que, em síntese, a pandemia nos jogou 10 anos para frente. Assim, muitas Concordo. coisas, que eram projetos, que eram ideias, que estavam ainda embrionárias, né? Como comércio eletrônico, EAD, banco eletrônico, as pessoas foram empurradas para isso. Foram. E algo que seria gradual foi implantado imediatamente. Foi uma avalanche, realmente. E a igreja, quanto mais, eu tenho aprendido isso, quanto menor é a comunidade, mais fácil ela se adapta a esse modelo. É verdade, é verdade. Quanto mais antiga e mais... não é uma só maior, quanto mais antiga e mais hierarquizada, tradicional, mais difícil é ela fazer esse movimento. Não, o público, meu público está entre os 50 e os 80. Tem um pessoal que, no período antes, nós criamos uma escolinha de informática. Lá, nós não imaginávamos que haveria uma pandemia, mas eu percebi que várias senhoras e senhores da igreja estavam descobrindo o Facebook e o WhatsApp no celular. Não, então, o Facebook, ele está em todos os pacotes. A gente optou por essa plataforma. Exatamente. E aí, esse pessoal foi treinado na igreja, eu fiz um cursinho com eles, como é que liga o celular, como é que alcança, como é que segue um link e tal. Isso foi preparatório para a pandemia. Agora, deixa eu te dar, então, uma pimenta para você pensar. As sociedades auxiliadoras femininas estão me contactando para aprender como é que mexe. Sim, elas estão... Gente, descobriram que é uma bio, né? Sim, o que são essas condições. O curso, assim, o que me pede para falar, assim, praticamente, como que funciona o negócio. Eu tenho dado aula sobre como usar o Meet, o Google Meet e o Zoom para fazer reuniões virtuais. Sim. E aí, voltando para o... Perdão, só para dar essa experiência... Tem uma pergunta pendente. Eu estou realizando um sonho antigo, que é fazer uma pregação de lectio contínua, que há muito tempo que eu queria fazer, mas de domingo a domingo é muito tempo para você conseguir manter a ligação. Eu estou falando diariamente com a minha igreja, e isso tira o tempo deles estarem ouvindo muita besteira por aí. Porque eu sugeriria exatamente o que ele está dizendo aqui. O podcast, que é muito mais fácil de manter, né? Mas, perdão, eu só quis mostrar. Uma coisa, você pode gravar o áudio e o vídeo e liberar as plataformas de maneira separada. O podcast ainda tem um problema, o pessoal saber mexer como é que volta. Mas está crescendo muito. Mas eles vão resolver rapidamente. Agora, eu acho, e aí eu vou dizer que eu acho, posso dizer que tenho certeza disso, de que a visão do todo que o Tim está aqui defendendo, ela tinha se tornado impossível no modelo anterior que a gente tinha de exposição da Bíblia, porque ela era fragmentada. E a gente, essa ideia de... A gente submeteu a Bíblia à liturgia. Então, era mais fácil o crente entender o calendário litúrgico do que a Bíblia. Com quem usava, né? Com quem usava. Porque alguns calendários litúrgicos são muito bem bolados. Sim, mas você pega os calendários litúrgicos da igreja no século IV, século V, aqueles calendários litúrgicos eram eminentemente bíblicos. Você pega um negócio de João Crisóstomo, daquele Ambrósio, bispo de Milão. Paulo, me permita, agora me ocorreu, né, que eu não dei o subtítulo do novo livro.
chama O Propósito de Deus, a Nossa Vocação, subtítulo Uma Teologia da Missão Toda, uma teologia bíblica da missão toda. A toda está em itálico, não sei como é que eles vão fazer isso na capa, né? Mas é uma maneira de evitar a palavra integral, por um lado, que já está tão controvertida, infelizmente, mas ajuda a divulgar que a gente precisa dessa visão toda. Isso é uma retomada de Lausanne, né? Além disso... A Bíblia toda, para todas as pessoas, é uma retomada de Lausanne. Um livro que acompanha, tem outro texto que vai ser menor, vai dar uns 80, 100 páginas, que eu estou sem título, o título que eu entreguei para o Ultimato é meio sem graça, Bíblia e Missão, né? Mas o que ela é, assim, antes de falar sobre o que é uma teologia bíblica, a gente precisa falar algumas coisas básicas a respeito de como se estuda a Bíblia e qual é a relação entre a Bíblia e a missão da igreja. Então, é um livro à parte que tenta dar esses subsídios. Um capítulo longo, que nada mais é do que como se lê e compreender as Escrituras. E como as pessoas fazem isso, e no final eu estou advogando uma leitura da Bíblia toda, né? Uhum. Uma ideia de como fazer isso em sequência. Porque enquanto a gente não tratar essa questão hermenêutica anterior, nós não temos resposta para a pergunta do André sobre Israel. Quer dizer, primeiro a gente tem que entender como você interpreta a Escritura. Se você entende coisa mais beabá, que o Novo Testamento interpreta o Velho, e se você bate muito forte o martelo em cima disso, que é indiscutível, ninguém discute isso, certo. O princípio, né? Uhum. Você não tem como chegar nessas conclusões que o André assim, resumiu. Se a gente está priorizando o Novo Testamento, o que Paulo diz a respeito de Israel, em Romanos 9, 10 e 11, assim, uma elaboração extensa, uma carta mais teologicamente densa, didática e prosaica, não poética, como Apocalipse, né? Você não tem como chegar nesses extremos, né? E quem estudou esse livro, quem estudou Romanos... Então, se eu for dar apenas a resposta, aí é a minha opinião. Mas se eu, em vez de dar resposta, dizer, olha, como é que nós interpretamos Escrituras? Uhum. Então, o que você vai acreditar? O que Paulo falou, interpretando as Escrituras sob a influência do Espírito Santo, a gente acredita, né? Ou o que diz em Zacarias? Uhum. Ou, entendeu? A respeito do futuro de Israel. É isso que eu queria pegar, porque antes do Novo Testamento interpretar o Antigo, que é para nós um princípio hermenêutico, houve tempos em que o Novo Testamento ainda não existia. E os cristãos, os primeiros cristãos, o primeiro documento, pelo menos do Novo Testamento, é Tessalonicenses, que não trata de interpretação do Antigo Testamento. E a partir daí você tem toda a formação do Novo Testamento. Nesse período em que os cristãos formaram a base que vai ser exposta no Novo Testamento, eles interpretaram o Antigo Testamento sem o Novo Testamento. O que eles tinham era o evento da vinda do Messias, a sua missão cumprida, e eles tiveram que fazer esta teologia. Pois bem, o Antigo Testamento era a Bíblia dos primeiros cristãos. E aí... basicamente a preocupação desse livro, olha, a primeira e segunda Tessalonicenses, a escatologia paulina, que eu chamo de apocalíptica, né? Como que ele interpreta o Antigo Testamento para chegar numa visão da missão da igreja. Quer dizer, antes de produzir o que ele produziu, ele fez aquela coisa de ir para o deserto, de lá no deserto, ele rever tudo que ele havia aprendido com Gamaliel. Isso ele fala em Gálatas. Ele diz, eu fui para o deserto, 3 anos eu fiquei.
ele conta aquela trajetória de quase 14 anos, antes dele ir para Antioquia com Barnabé, e juntos em Antioquia, eles criarem o maior centro missionário que já houve no mundo. Na minha opinião, Antioquia, a teologia desenvolvida em Antioquia por Paulo, Barnabé e aquele grupo de pessoas seletas ali que Atos 13 conta, aquilo ali foi um caldeirão de por que é que nós vamos aos gentios? Por que que Deus está nos mandando para evangelizar o mundo todo, incluindo os gentios? Porque a primeira experiência transcultural da igreja primitiva foi Antioquia. Claro que teve ali Cornélio, teve Samaria, que foram chamado Pentecostes samaritano, Pentecostes gentio, que, na verdade, para mim, Pentecostes foi um evento só que foi assimilado pelos cristãos em 4 etapas, em 3 etapas. 4 com os discípulos de João que foram batizados por Paulo, que eles tinham a ideia, eles ouviram João e creram em Cristo, mas eles não sabiam da vinda do Espírito Santo, eles ainda não tinham o evangelho completo. Então, para mim, você tem Samaria sendo integrado à igreja, os gentios sendo integrado à igreja, e o Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento, que são de João, que é o último profeta, sendo integrado ao projeto. E você tem nesse livro de Atos essas 4 manifestações novas do Pentecostes, porque para mim o Pentecostes é uma coisa só. A vinda do Espírito Santo é uma coisa só. Mas o Espírito Santo começa a juntar as partes do corpo de Cristo que estavam dispersas e aí ele cria um único corpo. Para compreender isso e escrever o Novo Testamento, os primeiros cristãos tiveram que interpretar o Antigo Testamento, fazer teologia bíblica. Isso mesmo. Hoje tem alguns livros, inclusive um que eu comprei, está no Kindle, eu não li ainda, mas estou fascinado, muito ansioso para ler. Uhum. Os estudiosos neotestamentários estão escrevendo cada vez mais a respeito da teologia bíblica dos autores do Novo Testamento, ou seja, antes de eu, Michael Goin, etc., né, escrever a nossa teologia bíblica, vamos tentar recuperar a teologia bíblica neotestamentária, né, que a gente pode decifrar de Paulo, João, etc. Você ainda tem aquela pergunta ou já foi? Eu posso elaborar se você quiser. Ou já deu? Não, acho que já deu. Mas eu acho que uma elaboração ajuda. Deixa eu pedir 1 minuto para fazer um refil aqui do meu café, que está lá atrás, e pegar o pão de queijo, que já apitou dizendo que está pronto. E aí eu volto em 1 minuto para a gente continuar. O que vocês conversarem aí vai ficar gravado. A segunda parte aqui é a questão mais complicada, né? A luta contra as tendências judaizantes da igreja, eles falam antissemita. E aí, parte para o contrário. Só ficamos com o Novo Testamento, só com Cristo. É interessante que isso é muito inconsciente. Você tem toda a razão. Essa série que eu estou escrevendo com a Sharon, a gente está na parte paulina, e ela estava comentando, ela pega minhas anotações e elabora e faz perguntas. Então, na elaboração dela, que ela é muito boa na área de pedagogia, são livros ótimos para estudo bíblico, né? Mas, em certo momento, nessa parte do mergulho no significado de Paulo, ela fala sobre a igreja verdadeira, o Israel verdadeiro. Aí eu abri um comentário e disse, olha, eu alterei de Israel verdadeiro para o Israel de Deus. Aí eu expliquei, Sharon, essa expressão Israel verdadeiro vem dos reformadores, herança nossa, que não é comunitária. Paulo jamais fala
usa essa terminologia, Israel verdadeiro. O que ele usa é Israel de Deus, em Gálatas. Que na cabeça de Paulo, fica mais claro, Romanos, são os remanescentes. São todos os judeus e gentios que confessam Jesus como o Messias. Então, cumprimento as promessas de Deus. Então, a gente vê que essa tendência ainda, quando se fala da igreja, a igreja, então, é na contraponto dos judeus. E em Lutero, ficou muito forte. Ele escreveu um livro onde ele basicamente permite dar um aval, sem falar as palavras, para a matança dos judeus. Quer dizer, os luteranos herdaram esse negócio. Então, isso faz parte da nossa herança reformada, que não é bíblica. Entendeu? Mas isso é... Então, por isso é necessária a teologia bíblica para poder... Se os pentecostais partiram para tendências judaizantes, os reformados partiram para tendências antissemitas. Tipo, é exatamente isso. Israel falhou na sua missão, Israel apostatou, e daí vem os judeus e suas mentiras, o texto do Lutero, até a concepção de que a igreja é o verdadeiro Israel ou o novo Israel, que de lá acabou. Para Paulo, a passagem-chave é isto é o telos da lei, Romanos 10, 4, que tem grande debate entre os exegetas, né? Se é término ou se é cumprimento, que na verdade é muito claro mas na aqui, compreensão da lei. Não, mas aqui você tocou no ponto. O debate que acontece porque o exegeta deixa de ver o todo, a missão. E aí é a questão do... Na verdade, o exegeta é influenciado pela teologia da igreja. Então, esses que batem do lado de término, ou tentam ficar em cima da cerca, dizendo que pode ser um, pode ser outro, não estão sendo fiéis à linguística. Assim, telos é telos, é cumprimento, é destino, né? O objetivo é lá, né? Mas a palavra mesmo chegou o exegeta. É cumprimento. Não, a ideia de telos não é onde ela cessa, é onde ela se completa, essa é a ideia. Onde o Israel judeu e todas as famílias da terra vão se desembocar. Exato. E aí, uma perguntinha pimentada é a seguinte: se Israel falhou na sua missão e a igreja é o novo Israel sem continuidade, por que... Não, sim, não, eu estou dizendo como se as pessoas... Nem dizer que é o novo Israel, dizer que é o verdadeiro Israel. É o verdadeiro... Então, na verdade, é assim, nós somos Israel. O termo de novo Israel vem dos reformadores. Paulo jamais usa. Ele usa exato. o termo Israel de Deus, para não dar a impressão de substituição. Exato. A igreja não está substituindo o Israel. É que na igreja judeu e gentil, crente em Jesus, cumpre as promessas de Deus feitas para Abraão, de abençoar a descendência de Abraão, judeu, e todas as famílias da terra. É por isso que Mateus vai até Abraão, a genealogia de Mateus vai até Abraão. E aí, a pergunta se é um novo Israel de Deus, eu não estou dizendo que é, mas se é, por que tem 24 anciãos no Apocalipse? Na verdade, essa pergunta é fácil responder, dizendo que não é novo Israel, povo final. É isso que eu quero, é justamente aí que eu quero chegar. Porque deixa eu só completar essa ideia dos 24 anciãos faz com que os 12 patriarcas e os 12 patriarcas do Antigo e os 12 patriarcas do Novo estejam juntos. Na verdade, Evaldo, a gente sabe que tem um Espírito Santo de Deus, né?
Mesmo que o livro de Apocalipse fala de 7 espíritos. De 7 espíritos, exatamente. Então, a gente sabe que Jesus não é bicho. É um ser humano. Então, quando o livro de Apocalipse fala do Cordeiro de Deus, ou do Leão de Judá, é uma figura de linguagem. São metáforas, e são... Pode jogar fora da janela. Está falando de, assim, 24, 12, isso claramente é cumprimento judaico. 10 vezes 10 vezes 10 é uma forma de falar de número total. 7 de perfeição. Não está falando... são judeus que estão falando, né? Usando essa linguagem. Mas e a terra de Israel? Pois é. Então, aí você pega esse é o nó, né? Quem para mim respondeu no meu coração, quem respondeu essa questão, assim, me acalmou o coração, foi o Bailey, na Poesia o Camponês. Kim Bailey, isso. Kim Bailey, que ele tem um poema que se chama Ode sobre um tanque a queimar. E ele conta a história de 2 irmãos, né? Ele conta a história de 2 irmãos que o pai dividiu as terras no meio, e um era muito rico, o outro era muito pobre, e o muito rico falou assim, meu pai não foi justo, meu irmão precisa de terras mais do que eu, e ele não deveria... ele deveria ter mais terras do que eu. E o irmão mais novo, que embora fosse muito pobre, tinha muitos filhos, ele falou assim, meu pai não foi justo, porque meu irmão não tem muitos filhos. E ele precisa de mais de terra do que eu, porque ele vai... isso compensa a falta de filhos. E naquela noite os 2 resolveram fazer uma mudança nos marcos. Eles resolveram, cada um, puxar os marcos para mais perto de si, para que o outro tivesse mais terra. E os 2 se encontraram na fronteira dessa terra, né? Os 2 se encontraram na fronteira dessa terra, e os 2 perceberam o que eles iriam fazer, que um estava pensando no bem do outro, e naquele local, segundo o poema, foi criado Jerusalém, onde os palestinos e os israelenses podem conviver como irmãos que estão pensando cada um no bem do outro. Esse poema está numa das interpretações das parábolas que ele faz, a Poesia o Camponês. Para mim, a solução da questão da terra é o amor, não tem jeito. A terra não é só... ela não é só de um povo, ela é de todos aqueles que estão vivendo naquele lugar. Todos têm direito à terra. Então, assim, só para... isso, quando eu li esse poema, falei, gente, está aqui a solução da questão palestina. É que tem várias maneiras de tratar esse assunto. Uma que é um pouco precária é pelo argumento do silêncio, que é um argumento para o qual os exegetas não gostam de recorrer, né? Ninguém gosta de recorrer. Só que alguns casos de silêncio são gritantes. Ou seja, não tem nada no Novo Testamento, não tem nada nas longas exposições do apóstolo Paulo a respeito da terra de Canaã, como promessa. E é o Novo Testamento que trata do cumprimento das promessas. Então, esse silêncio é gritante, mas não resolve. O que resolve, talvez, seja Efésios 6, versículo 1. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, a gente vê que Paulo está citando a lei, que é importante entender. O cara que mais teologava a respeito da lei em relação a Cristo está agora dialogando a respeito da lei. Ele está citando uma lei. E é interessante como ele altera, que isso é curioso do ponto de vista exegético. Dá uma olhada no texto grego,
Evaldo, eu estou abrindo aqui Logos. Preposição que é permitido no hebraico, o hebraico faz distinção, o grego faz uma outra distinção. Então, ele faz uma interpretação que mostra a interpretação da igreja cristã, pelo menos do apóstolo Paulo. Ele diz, filhos obedecem aos seus pais, no Senhor, pois é justo. E daí ele cita a lei. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento. Com promessa. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Se você olha a passagem que ele está citando, Êxodo, me ajuda aqui, 12, e Deuteronômio 5, versículo 16, no hebraico diz, sobre a terra que o Senhor teu Deus eu te mostrarei. Ou seja, no Antigo Testamento é uma terra específica, a terra de Canaã. Para o apóstolo Paulo já não é mais. Já ampliou para a terra toda, exatamente. Então, ele reinterpreta, mas na verdade ele reinterpreta, meu argumento seria, e apenas meu argumento, levando como Jesus mesmo fazia, a lei ao seu cumprimento. Ou seja, Jesus diz, olha, não basta não se adulterar, você precisa cuidar do seu olho, né? Não basta não matar. Tem que cuidar do coração. Cuidado com a corrupção. Ou seja, nem Jesus estava negando a lei. Ele acabou de falar, né? Eu não vim para tirar nem o tio da lei. Mas ele intensifica e interioriza. E Paulo faz a mesma. Eu usaria a palavra planifica. Seria a terra prometida? Ele diria que sim, como o mundo inteiro é a terra prometida. A palavra telos aí, ela vai adquirir o sentido de planificação. Aquilo vai... Telos de Telios. Exatamente. Essa planificação daquele objetivo inicial, ele chega ao seu alcance máximo. O Evangelho é a planificação da lei. É quando a lei é escrita no coração. É quando a lei passa a ser a vida comum da pessoa transformada pelo Espírito Santo. Quer dizer, não é apenas o cumprimento da letra da lei, mas do seu espírito. Do espírito aqui é o ânimos da lei. É aquilo que faz com que a lei... é até assim, eu passo a lutar para cumprir a lei e eu não consigo, mas eu continuo lutando, porque essa é a ideia do Evangelho. Eu não vou conseguir cumprir a lei na sua planificação, mas esse é o meu alvo. Tá certo. Bem, a gente pode continuar essa parte da conversa bastante. Eu diria, né? Mesmo que posso dizer, é que todos nós, biblicamente, somos cristãos pentecostais. Sim. Porque um dos propósitos da vinda de Cristo era de nos dar seu Espírito, e essa é uma das funções do Espírito, quando a gente pensa em Gálatas 5 e 6. Isso. O Espírito, essa questão do Espírito da lei, é que a lei fica como babá, não é má, as babás são ótimas, mas tem o seu prazo de validade, né? A ideia é para você crescer, e com o Espírito Santo, nós temos essa capacidade de interiorizar a lei. Na verdade, a lei é interiorizada. Nossa vocação é de nos encher desse Espírito para que anula a lei, mas ela vai além da lei. Então, a questão não é mais de carregar o regimento interno. A questão é não que o regimento interno é uma coisa negativa ou ruim, mas ela tem um propósito dentro de um contexto em que a gente não mais vive. A gente vive de um outro contexto em que nós temos o Espírito dentro de nós, e a questão é cultivar essa vida do Espírito, de ser realmente pentecostais. Isso é maravilhoso. Nós somos neopentecostais. Aquele neopentecostais, né? É ótimo.
pentecostais por aí. Certo, certo. Aquele que foi diretor lá do Kelvin, como é que é o nome dele? É um estudioso que ele trabalha a questão dos filmes e de Hollywood e da mídia como uma espécie assim de preparação para o evangelho. Esqueci o nome dele, eu já li algumas coisas muito interessantes dele. Ele foi presidente do Kelvin, do Kelvin Seminary. Esqueci o nome dele. Ele escreveu muita coisa interessante. E aí eu me lembrei essa história de que vamos continuar com a babá na vida adulta. Tem um filme que Hollywood produziu, eu não assisti o filme, porque o filme não é muito assistível, mas eu li as resenhas sobre aquele Ted, que é a história de um adulto cujo ursinho, o Ted, aprendeu a falar e ainda continua com ele adulto. E o Ted diz tudo aquilo que ele não tem coragem de dizer, mas que pensa. Uhum. E só fala besteira. Ele é um filme que não é recomendável assistir, porque é um filme desrespeitoso com tudo. Mas a ideia é muito interessante. Se nós cristãos continuarmos com a babá, talvez nós nos tornemos como esse adulto que está sendo constrangido pelo ursinho Ted, porque ele não abandonou o ursinho Ted, quer dizer, ele não aprendeu que aquele Ted teve o seu período, o seu pedaço de existência. Ele cumpriu uma função. Agora, se eu continuo com ele vai me envergonhar e provavelmente vai me colocar em situações extremamente constrangedoras. Claro que no filme a ideia é completamente outra, eu é que estou fazendo essa interpretação espiritualizante do filme, mas a ideia do filme é muito boa. Mas vocês conseguiram resolver o problema do sionismo da terra de Israel, diálogo com o Antigo Testamento, e até o Ted... É um filme. Até o Tim colocou aqui a questão da lei como babá. Uma parte a gente resolveu, uma parte da teologia, mas na parte da missão, o desconforto dos cristãos contemporâneos com o Antigo Testamento é cada vez maior. Até porque a lei, para usar um debate do qual participei, um grupo de jornalistas que a gente está discipulando, um deles me perguntou, eu entendo a questão da lei moral, eu entendo a questão da lei cerimonial, que isso resolveu. É sempre intenção nossa. É intenção nossa, mas ele está lendo por aí, ele falou, eu entendo, mas, embora não faça sentido, assim, eu não consigo entender por que Deus faria isso, com aquele povo, tem um monte de lixo lá na lei, um monte de coisa que não sei se era aplicável nem naquela época. A questão dele é, assim, até que ponto a lei ela é patriarcal, até que ponto ela é punitivista, né, para usar linguagem jurídica, ela está entremeada de questões que são culturais, que está lá na lei. E na defesa dessa lei, com esse viés culturalista, os cristãos se tornam seres exóticos, eles vão defender coisas que são incompatíveis com o mundo moderno. É que tem um absurdo maior do que este, de defender essa lei. Seria defender esse conceito de lei, duas coisas. Uma, sem nenhum conhecimento real do contexto. Isso. Cultural e histórico. Uhum. E segundo, desprezar o crivo pelo qual a lei passa para nós, que é o Novo Testamento. Uhum. Onde são mas hoje o sujeito sobe lá no público e diz que a mulher não deve estudar. Então, ele não está querendo ver a história toda. Ele não quer passar pelo crivo do Novo Testamento. É porque a igreja resolveu esse problema. Podemos? Você não está gravando essa parte? Não, eu posso tirar aqui. Você pode abrir. Eu posso editar, não tem problema.
XVI, o mundo inteiro concorda que Júnias era Júnia. O mundo é exegético. Então, onde o martelo está batido e é claro, aí você tem alguém que insiste na proibição da mulher, ele diz, bem, mesmo que fosse Júnia, não diz que era apóstola, mas que era notável entre os apóstolos. A exegese... Apartar o bom senso. Isso não tem argumento contra. Quem teve uma discussão interessante nesse assunto foi o Carlos. Do que a exegese. O Carlos. Ou como diz o meu amigo, que é uma teologia equivocada. A questão que ele está colocando é o seguinte, até que ponto nós, para usar a linguagem que o Evaldo está falando ali da Vila, até que ponto nós trouxemos essa cultura que é patriarcal, a gente herdou isso, com certeza. E a gente transforma isso numa linguagem bíblica, e aí o sujeito vai lá defender pena de morte. Na verdade... Vai defender coisas que estão em compatibilidade com o direito moderno, com a vida moderna. Aí o que acontece? O cristão contemporâneo, ele vive dialogando com Israel antigo, que não existe mais, até porque o sujeito entra em choque quando visita Israel hoje. Israel moderna é mais liberal. Então, a Israel moderna é mais liberal que os Estados Unidos. Então, é isso que eu estou dizendo. Aí o cara entra em choque, ele acha que vai chegar lá e vai encontrar aquele negócio que ele viu nos filmes. Os que ele encontra são malucos. Ele encontra, mas são doidos. O cristão contemporâneo, ele vive nessa tensão entre pegar todo aquele pacote cultural, passar para outros ainda que a gente continua insistindo. Essa é uma sacralizar ele e depois você entra em choque. É um sujeito que fica assim, morre. Eu acredito em parte disso, mas em parte não. Aí tem uma pergunta de uma estudante de direito. Se eu relativizo uma parte, por que não o todo? Exato. Isso envolve aspecto da missiologia que trata da questão da transculturalidade. O Valdo falou um pouco sobre isso, apontando alguns pontos negativos. Um aspecto bem positivo, uma vez que você começa a entender que outras culturas têm seu modo de ver, eventualmente você não pode escapar, apontar aquele dedo para si. Uhum. É isso que Leslie Newbegin faz. E faz a pergunta, mas de que maneira nossas crenças e nosso comportamento é culturalmente definido? É o que você está dizendo. Agora, teoricamente, isso resolve. O problema é que até mesmo a turma da missão transcultural, às vezes, é mais culturalmente com o rabo preso do que... É verdade. Então, é um desafio. É um desafio. Como é que você fez mesmo a pergunta? São duas perguntas. A pergunta do rapaz é como que você dialoga com a parte da lei que não é moral, não é cerimonial, que é cultura. A segunda da moça, que se eu relativizo uma parte, digo que ela foi recontextualizada, por que não? É que eu insisto que não vai dialogar com essa parte da lei. Se não vai dialogar com nada no Antigo Testamento que não passa pelo crivo do Novo. Ponto. Entendeu? Então, o nosso critério, nosso padrão, lógico, escrituras todas, mas o Antigo, que é tão inspirado quanto o Novo, mas numa visão de revelação progressiva, ela tem que ser interpretada através do Novo. Você nunca vai para o Velho sem, pelo menos, fazer a pergunta como isso passa pelo crivo do Novo. A questão do relativismo, isso tem sido tratado especialmente por Eugene Nida, que
aquele livro Costumes e Culturas, e que a Barbara Burns traduziu parcialmente hoje, carrega o nome dela, né? O livro mesmo é do Eugene Nida, que era anos... eu usava com os alunos do seminário lá, quando estava... Sei. Ele vai, eu não sei se até onde isso aplica a questão da lei, que na verdade para a segunda pergunta eu faria a mesma resposta que mas o que Paul Hibbert, nos seus livros sobre questão da antropologia missionária, ele diz que o relativismo é uma realidade, é que a gente vê tudo através do crivo da nossa cultura, tudo. A questão é que se isso significa que não há verdade. Então, ele faz uma distinção, daí é bem filosófica, entre o relativismo absoluto e o relativismo relativo. E ele vai advogar uma postura que ele acha que é mais cristão, concordo com ele, mas acho que a filosofia não resolve isso, de relativismo relativo. O próprio relativismo é relativo. Ou seja, nem tudo é relativo, mesmo que nos nossos olhos entendeu? Aos nossos olhos mas se a gente acredita pela fé, tem alguns... Entendi. Posso dar um pitaco bem rápido aí? Bem rápido. Efésios parece que Paulo, ele faz essa questão de fazer a planificação da lei em dois lugares. Eu não tinha pensado ainda sobre o capítulo 6, 2, mas no capítulo 4, 8, ele cita um texto do Antigo Testamento mudando o texto. Porque o texto do Antigo Testamento diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro e recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então, o Antigo Testamento diz que Deus, que ao subir à altura, ele venceu e, como todo vencedor, ele pegou o despojo e levou os homens como presentes. Ele ganhou o coração dos homens, até dos rebeldes. Paulo, ao citar esse texto, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, a ideia é de que eu ganho os homens, mas eu os devolvo para a terra cheios de dons para que o reino se expanda. É um texto missionário. Com certeza. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, inde, portanto, né? E no grego indo, portanto, fazei discípulos. É que Efésios 4 elabora uma afirmação que ele faz no capítulo anterior, no versículo 10 de capítulo 3. Exato. É bastante do ponto de vista exegético, que ele está, de versículos 1 a 9, falando só na primeira pessoa singular. Eu, mim, sua vocação. E, de repente, no versículo 10, ele muda de marcha e diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria seja conhecida. Principados e potestades nas regiões celestiais. Como isso ocorre? Capítulo 4. Capítulo 4. Mas deixa fantástico isso. Ponto aí que a gente colocou, porque alguém pode dizer que relativizar o relativismo é uma aporia filosófica, que não está resolvendo o problema. Eu, dialogando com essa turma, parto da minha história, trajetória e também das leituras. E aí a leitura é diferente. Diz, olha, quando você tem uma discussão entre o relativismo cultural e o valor universal, como a discussão entre o Lévi-Strauss e o Sartre, né? Eu posso, ou a discussão da China que tem direitos humanos. Direitos humanos é um valor universal ou um valor relativo, cultural? Posso... Muito bom. O que a lei nos traz, ou que a missão da Bíblia nos traz, é o que é universal. E, ao mesmo tempo, eu estou dialogando com as culturas, mas eu preciso encontrar os pontos. É que parte do problema
é que você está fazendo um argumento do ponto de vista de uma visão sincrônica. Perfeito. E não diacrônica. Perfeito. A visão bíblica, eu argumentaria, é diacrônica. Você tem revelação progressiva. Logo, tudo é relativo. A seu tempo. Até chegar, pelo menos na última revelação, e daí a gente ainda pode perguntar, então, para que serve o Espírito Santo para nos dar discernimento? Ainda está relativizando. Perfeitamente, você pode abraçar um certo relativismo ainda ficar dentro de uma... Eu entendi. Eu só diria que a revelação progressiva não necessariamente é revelação relativa. Mas entendi, né? Porque não precisa ser... É necessariamente relativo. Não precisa ser sincrônico ou diacrônico. Você está me entendendo? Se muda a sua maneira de entender, se a questão não é só de adulterar, mas de olhar com o olho torto, entendeu? Então, é relativo, ou seja, mas é um relativismo que não joga fora o anterior. Sim. Essa é a questão. Então, é que quando a gente pensa em relativismo, a gente pensa, então, a gente pode jogar fora. Não, ele não está jogado fora. Ele está incorporado, mas visto de uma outra maneira. Está relativado, ele está relativo à visão novo. É tudo relativo mesmo. Isso acontece no próprio Antigo Testamento, com as releituras que se fazem. Por favor. Não entendi? Não, então não tem problema. Falei, só não conta isso para a turma lá de Mackenzie. Sim. Mas se eu publicar isso, aquela turma não me lê. Eles não... Você vai acreditar. Mas note, no Antigo Testamento... Só para esclarecer, né? Claro. Eu já sou anátema. Tem pessoas lá, eu não vou dizer o nome de Nicodemos, mas onde, se você fala de 1ª e 2ª Timóteo, ele já fica confuso. É verdade. De raiva. Não, é porque é o tal negócio, eles querem ser donos da verdade e donos da teologia. E aí eles querem pontificar. Eles querem criar a Santa Sé presbiteriana. Histórias, mas essa não é. Infelizmente. Agora, no Antigo Testamento, a gente tem as releituras. Então, você pega, por exemplo, o Trito Isaías, o Deutero Isaías, que é uma releitura do Êxodo, é o novo Êxodo. Só que agora é da Babilônia para a Terra Prometida. Sim. Quando ele fala de sincronia e diacronia, a gente resolve o problema. Resolve o problema, porque a medida... Vamos lá. A lei em Moisés é absoluta. Mas que lei? Porque... Naquela época, para aquelas pessoas. Exatamente. Aí a gente pega, por exemplo, o Zenger, naquele livro Introdução ao Antigo Testamento, ao tratar do assunto, eu tive o privilégio de ter aula com uma professora que traduziu 100 páginas a mais desse livro do alemão, e ela passou para a gente, porque ele fez um upgrade no livro, o próprio Zenger, lá alemão, ele fez um upgrade no livro, onde ele trabalha o trabalho de Esdras para ele é um trabalho que foi dado pelo governo persa, que tinha essa política de restabelecer as religiões locais, e a Esdras foi dado a prerrogativa, segundo Zenger, de juntar as escrituras e criar as escrituras para o povo judeu. E quando ele apresenta a lei, ele apresenta uma obra de consenso, segundo Zenger. É uma obra que vai incorporar na lei de Moisés legislações posteriores que, na visão da escola de Esdras, e não é só do Esdras, mas da escola de Esdras, é o desenvolvimento da lei. Por que é que Moisés iria dizer no deserto, para quando uma pessoa construir uma casa de 2 andares, fazer
um muro. Não faz sentido essa legislação de Deuteronômio no deserto. Faz sentido numa Jerusalém que está sendo reconstruída. Agora, na cabeça dos escribas, dos primeiros escribas, Esdras, o escriba, esse desenvolvimento era natural. É lei de Moisés. Esse é um problema. Pode não ter sido escrito por Moisés, mas é lei de Moisés. Mas esse é um problema da nossa leitura. Sim, uma leitura fundamentalista. O fundamentalismo, quando ele determina que a igreja, nós, não só o fundamentalismo, nós, reformados, quando ele determina que ele substitui a igreja, a gente passa a ver a lei não como ela era, mas como algo estranho. Porque o judaísmo nunca viu a lei como algo paralisado. Não. Tanto é que eles desenvolveram talmudes, não só. Não, tanto que você tem... Desenvolveram escolas rabínicas, então você vai ter uma visão... E você tem as 3 partes das escrituras. Sim. Por quê? Porque o Talmud não foi seguido, a Torá não foi seguido, então surge profetas. Os profetas. Aí, os profetas mais ou menos, e o que você faz? Você faz os escritos, então, na verdade, acaba levantando um pepino para mim, em termos de uma leitura canônica, que eu faço nesse livro novo. Se a gente está querendo desenvolver uma teologia bíblica, nós já temos um cânon basicamente feito do Novo Testamento, mas do Velho. Nós vamos seguir a nossa sequência canônica, eu não estou falando de inclusão, né? Nossa sequência canônica, ou eu faço dessa maneira, ou vamos seguir a sequência de Jesus e de Paulo. Pelo menos de Jesus. E Jesus fica muito claro lá no final de Lucas, 24, lei, profetas e salmos. E os salmos ele está se referindo aos escritos. É o primeiro essa livro. Sequência das escrituras hebraicas, né? Qual sequência nós vamos seguir? Então, quando eu dou teologia bíblica do Antigo Testamento... Faz em termos de uma teologia bíblica. Faz um pouco de diferença. Mas, no fim, não... Assim, faz diferença, mas... eu acho que faz toda a diferença. Porque você chega lá. A sequência moderna é da Septuaginta. Sua visão é muito flexível. A diferença é que, terminando com os profetas, como nós fazemos, protestantes, seguindo a Septuaginta, então a gente conclui com as promessas a respeito do Messias, especificamente Malaquias, que realmente, naturalmente, vira a página e já estamos na genealogia de Jesus, em Mateus. Se a gente termina com os escritos, daí nós temos uma coisa muito interessante, porque os escritos têm uma aproximação cultural estrangeira que não se encontra nos profetas. Nos escritos, tanto nos Salmos quanto na literatura sapiencial, você tem braços abertos para outros provérbios. A maneira de fazer poesia é igual em todo o Oriente Médio. Abre para as nações, abre para os gentios. Para o Novo Testamento, em termos da abertura para os gentios. Você está me entendendo? Mas é um caminho diferente. Termina com 2 Crônicas, termina com o decreto de Ciro. Que é o quê? É uma abertura para que o Ciro é chamado de meu Messias, meu ungido. Muito boa, Paulo. Então, quando você pega a ordem canônica do Antigo Testamento, quando eu dou aula de teologia bíblica, a primeira coisa que eu quebro é essa ordem nossa. Eu falo, olha, nós vamos trabalhar com a ordem canônica da Tanakh. O que é Tanakh? Aí eu explico para eles como é que a coisa funciona. E aí, você pega, no final entre o último livro da Torá e o primeiro livro dos profetas, que é Josué, você tem um link da lei. Depois, o último livro dos escritos,
que na verdade são 12 livros num só. Na verdade, você está devidamente complicando a coisa. Devidamente. Sim. Eu simplifiquei, né? Assim, só fazendo a distinção entre os três, lei, profeta e escrito. Mas, a bem da verdade, a própria definição do que é profetas e do que é escritos também varia. Da segunda para o cânon hebraico. Né? O Daniel faz parte dos escritos, por exemplo. Não, e para mim é muito interessante Jesus chamar os escritos de Salmos. Faz muito mais sentido. É importante a gente prestar atenção. Faz muito mais sentido se o conceito que está por trás é da missão. Vai em direção a abraçar os gentios. Talvez não tenha ficado claro inicialmente, se você olha assim, por que Daniel é espírito na profeta? Porque o movimento é para fora de Israel. Mas eu, de brincadeira, né? Escola dominical, eu peço um levantamento de mão. Vocês querem seguir o cano de Jesus ou o cano de João Calvino? Essa Isso é para matar o pastor do coração. Não aceito essas coisas, né? Mas eu acho essa abordagem maravilhosa, Timóteo. Eu acho isso, para mim, assim, eu estou aqui lavando a alma, porque eu estou aqui lavando a alma, porque eu falei, gente, eu não consigo ensinar de outra forma. E pelo menos tem mais um que pensa como eu, e é o Timóteo. Meu Deus do céu! Eu não sei se a gente está resolvendo o pepino do Diego, né? Eu tenho que escrever isso. Eu até que resolvendo, não, está complicando bastante. Eu ia dizer assim, agora, Diego, você apresenta uma resenha crítica desse nosso encontro. O desafio agora piorou. Eu estava com a minha resenha pronta e agora eu vou ter que refazer. Não, deixa isso para a sua tese de doutorado. Eu acho que o ponto principal para mim é o seguinte: eu já gastei a vida toda, realmente. Literalmente, né? Dos anos 80 até hoje. E ainda não cheguei numa conclusão que me deixa feliz. Ou seja, essa é a vida de tentar conhecer as escrituras. São imensas, são grandes, as histórias são múltiplas, e tentar se relacionar as coisas, mas a gente pode ter noções. Eu acho que essas noções, tipo de caminhar, e o que ficou muito forte nessa última versão, que eu insisto, é que a Bíblia não começa em Gênesis 12, e não termina em Apocalipse 5. Ela começa em Gênesis 1 e 2 e termina em Apocalipse 20 e 21. Então, se você não tem criação e nova criação como um tema grande, abrangente, você não leu a história direito. Você tem a semente da criação e a planificação, o telos. E na verdade, começa num jardim e termina num jardim ampliado. Se você abraça essa visão, que a princípio a gente não sei se isso está certo, não, né? Mas, assim, se você abraça a versão, você começa a fazer uma releitura, você vai ver criação e nova criação através das escrituras todas. Tanto na lei, quanto no profeta Isaías, quanto nos Salmos, que está encharcados, né, louvando a Deus, quanto nos evangelhos, com as parábolas, e quanto à interpretação da vinda de Jesus por Paulo como aquele que, por meio do seu sangue derramado na cruz, veio para reconciliar todas as coisas, tanto na terra. Então, a coisa começa assim, é como um filme, a gente assiste um filme 1, 2, 3 vezes, e a segunda vez a gente enxerga coisa que a gente não viu a primeira vez, e assim diante. Por quê? Porque a gente sabe o final. Uma vez que você sabe o final, na segunda assistida, você pode responder aquelas perguntas, por que teve aquela cena?
Que agora você sabe, aquela cena contribuiu para a história. Então, o final é essencial em toda a história. Toda a história. A não ser que seja um final fake, né? Só para dar para uma sequência. Uma sequência. Mas se é o final mesmo, né? Ela é determinante para estabelecer o enredo. E, frequentemente, o início já tem isso embutido nele, de alguma maneira. Isso num bom filme. Se a Bíblia é uma história que a gente segue, presta atenção onde começa, onde termina. Olha como é que termina o Tanakh. O Tanakh termina com a seguinte coisa. Porém, no primeiro ano de Ciro, então, o reino foi destruído e praticamente deixou de existir, o reino de Israel. São os últimos versículos, Sival? Os últimos versículos de Crônicas, de 2 Crônicas, que é o final da Tanakh. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, assim por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Tem coisa mais missiológica do que isso? Mais messiânica? Mais messiânica do que isso? Percebe? E é Ciro, meu ungido, meu Messias. Olha aqui. Aliás, Evaldo, todo mundo está na onda da Messiodei, já faz tempo, né? O que eu costumo falar é que não existe Messiodei sem Missio-Cristo. Sim. O cristão entende Messiodei por meio de Missio-Cristo. Sim. Então foi bom essa recuperação de Messiodei, foi bom. Mas se a gente para aí, nós não vamos chegar no Novo Testamento. Porque aí você tem o Missio Dei, Missio Christi, Missio Spirit, porque é tudo derivado. E Missio Ecclesiae, que é derivado do Missio Dei. Essa corrente... o propósito de Deus e a nossa vocação. Exatamente. Nossa vocação individualmente. Mas vamos partir primeiro da vocação de Deus. Deus tem uma vocação. Não que ele é vocacionado por outro, né? Mas ele tem um propósito nesse mundo. Se autovocacionou, né? Está dentro, de alguma maneira. Ele jurou por si mesmo e não se retrata. Né? Ele diz Yahvé a Adonai, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso. O Salmo 110. Pequena nota de rodapé. Você falou alguma coisa como Paulo mudou o texto, né, em Efésios. Pode até ter sido, né, mas frequentemente ele adota ou uma tradução da Septuaginta, ou às vezes ele faz uma tradução livre. Por exemplo, esse versículo que você citou no Salmo, ele cita em 1 Coríntios 15, 23, 28. E ele muda o verbo de sujeitar para tagma, para fazer um jogo de palavra com o putaço. Debaixo dos seus pés. Porque hipotasso é sujeitar, né? E o potagma é... O hiper, debaixo, isso. Tasso, o verbo de tagma, né? Ordem, isso. Ordenar. Exato. Debaixo, e aí eu vou para a grande comissão de Mateus. Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra... E por causa dessa autoridade, quer dizer, agora está tudo debaixo da minha autoridade. Então, debaixo da minha autoridade, vocês vão... Aonde? Oi? Aonde essa autoridade?
Toda autoridade no foi céu dada e na terra. nos céus e na terra. Exato. Até na grande comissão, a teologia da criação está por trás. Sem dúvida. Sem A dúvida. comissão tem a ver com a recuperação divina Da criação. dos céus e da terra. Exato. Detalhe que quase todos na área missionária têm perdido. E aí abre a questão para a teologia ecológica. Para a ecologia. Né? Área do Tim. Esse é o próximo livro. Ele gosta de daqui da natureza, que agora ele pega até onda. Não sei se você tem essa. Se procurar o Tim, se ele não estiver escrevendo, ele está no ar. Ou plantando. Ou plantando. Ele está... Deus o colocou no jardim, para cultivar e guardar. A vocação primeira do homem. Ó, sujeitar, dominar, né? Uhum. Gênesis 1. Isso. Gênesis 2, relativismo, né? Uhum. Gênesis 2 já interpreta que domínio, que sujeição é essa? É uma coisa, não é cultivar e guardar. Então, na aula da escola dominical, que eu falo do Gênesis... Sujeitar do jeito que o Messias sujeita e domina. Com compaixão e justiça. Compaixão e justiça. Na aula que eu dou de Gênesis, na escola bíblica dominical, está gravado, se vocês quiserem assistir, e eu aceito críticas. Eu falo do primeiro relato da criação e do segundo relato da criação. E digo... Fala quarto, quinto, sexto e sétimo? Não entendi? Fala também do terceiro, sim, quarto... Mas como eu estou só em Gênesis, eu só falo dos dois, mas eu aponto para os outros. Eu mostro, olha, você tem em Jó, você tem nos Salmos, você tem vários relatos da criação espalhados pelos profetas. Várias vezes a teologia da criação é retomada e é feita uma releitura. Então, cuidado em fixar a sua mente só nos 6 dias da criação. Evaldo, uma novidade, que na verdade 7 só Gênesis 1, Gênesis 2 é um dia só, né? Mas fora disso, isso. Gênesis 3, qual foi a natureza do pecado? O que a gente fala na escola dominical? Coisa bem simples. A gente fala que é desobediência. Desobediência a quem? A Deus. De quê? Bom, aí você me pegou. Vamos lá, de quê? Desobedecer a quê? Assim, que foi a... Ele desobedeceu a ordem de comer, de não comer. Ele desobedeceu a ordem que Deus deu sobre aquela árvore. É isso. Mas ele desobedeceu uma outra ordem para poder chegar nessa desobediência. A primeira ordem de Deus para a humanidade era de sujeitar e dominar toda a criatura. Ele obedeceu à serpente. A primeira especificação são o que arrasta sobre a terra, os répteis. Uhum. Então, a primeira desobediência é de dar ouvido ao serpente. A quem ele deveria dominar. Ou seja, a natureza, claro que é a desobediência a Deus, mas essa desobediência tem a ver com a ordem de comer da comida da árvore, mas antes disso, de cultivar e guardar a terra. Sim. De se preocupar com a criação de Deus. E exercer domínio sobre a serpente e não se deixar dominar pela serpente. Eu estou puxando essa conversa. Né? Tá puxando, né? Vai embora, né? Mano, eu queria... Eu me lembro de um livro do Michael Cox, eu acho, que eu li há muito tempo atrás. Eu tenho ele por aqui. Chama Não Obedeçamos a Serpente. Onde ele fala que o pecado não foi o comer, não foi comer a maçã, ele usa essa expressão, mas foi obedecer à serpente. Eu conheço o texto do Harvey Cox. Harvey Cox, exatamente. Harvey Cox. Isso mesmo. Esse texto. Tive aula com ele. Harvey Cox. Esse livro.
Esse livro, há 30 anos atrás, me escandalizou profundamente. A idade secular. Você sabe que ele contou para a gente, na sala de aula, Harvey Cox, que ele começou como um apologético de ABU. Olha só. O ABU americano, né? O Intervarsity. Ele era um biblista, fundamentalista, cansou de ver que os cristãos nada tinha a ver com realmente a transformação do mundo, justiça, compaixão de Deus, etc. E foi andando nesse caminho. Nessa direção. Não, mas a gente precisa começar a reler esses livros. Não, é isso. O dele não sei, mas... Queridos, eu queria fechar, então, agradecendo a vinda de vocês, a presença do Evaldo lá no Rio de Janeiro, Júnior, Tontinho, André. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, por proporcionar esse momento a todos nós, né, de crescimento, de estudo da palavra dele. E que... Diego é carioca, agora eu estou percebendo. Eu vi antes, o André gostava tanto de mim, que ele veio atrás. Não, você está, Timóteo, entre cariocas. Eu sou paulista. Estou há 21 anos no Rio e já carioquei. Aí temos aí o Júnior, que é paranaense, né? Então é isso. Eu vou pedir já que para o mais distante fazer oração de encerramento, ou para quem falou demais, de repente o Júnior pode nos conduzir, então. Eu falei muito, eu sugeriria alguém. Evaldo, aí tem aqui um número teu, deixa eu ver se eu acertei o número. É 88871890. Com o 9 na frente. Isso. Eu não falo 9. Então, aproveitar, então, antes da oração do Júnior. Eu mandei usar para você, depois a gente continua o diálogo. Poxa. Deixa eu falar duas coisas muito rápidas aqui. Eu sei que eu falei demais, mas a primeira é o seguinte. Eu estou com uma comissão aqui do diretor, tanto do nosso curso de doutorado, que é o Aloísio Bacelar, e do diretor do Seminário Presbiteriano, da gente ter, talvez, uma participação em aulas, ou em módulos, ou em aulas virtuais, com o Timóteo, se ele concordaria com isso. Então, fazer um convite para você, em nome desses diretores, para que a gente possa ter essa bênção de poder compartilhar. E eu prometo que, quando fizer isso, eu vou ficar quietinho e vou só ouvir. Você acredita, André? Acredito se você deixar para falar no final. Eu fico... Não, tem um jeito fácil. Basta eu não participar da transmissão. Eu fico só na técnica. E o segundo é que eu tenho e aí o convite eu estendo também ao André. Eu vou retomar agora um projeto do ano passado, que é a Confraria do Café. A Confraria do Café é 1 hora de bate-papo na internet com pessoas sobre qualquer assunto. Essa é a ideia do cafezinho, a gente senta, eu já conversei com o Gladir Cabral, já conversei com pessoas assim fantásticas. Já conversei com um dramaturgo ateu, que é meu amigo de infância, ele até hoje é meu amigo e tal, e a gente, ele é ateu, é dramaturgo. Já conversei com uma menina cega, que é a Duda, que é da minha igreja, que é uma menina extraordinária, ela é fantástica. E eu tenho essa série que eu pretendo retomar, e eu queria ter um bate-papo, um com o André e outro com o Timóteo, para que a gente possa... é uma coisa assim, um projeto pessoal, mas a ideia eu quero tomar um cafezinho com gente que eu admiro e com gente que eu gosto e que tem coisas para me dizer. Então,
a ideia é um bate-papo online. Brincadeira. Não entendi o que você disse? Você não gosta deles. Não. Assim que ele me entregar a resenha, ele vai ser convidado. Aí você pode. Mas justamente o que eu falaria era isso que o Evaldo acabou de falar. De repente, de fazer o convite, quem sabe, não sabia que era esse o convite, mas para palestras, etc. E eu penso que o André também somaria bastante nas aulas. Ele está me perturbando por causa de desde o início. Eu tenho uma certa alergia no seu Timóteo. Eu fiquei com uma certa alergia à educação teológica. Não foi culpa do Seminário do Rio, né? Mas são outras. Mas como jornalista, você é ótimo. São outras linhas. A gente falaria um bom tempo aí. Não, eu estou no Seminário do Rio e estou muito contente lá com o que está acontecendo. E por isso também eu já participei de outros projetos, Escola de Pastores, FTSA, eu estudei com eles lá. Eu gostaria de ter estudado no SEM, isso é uma das coisas assim que eu tenho no coração que me fazem falta, porque eu acho que o SEM foi uma das coisas mais saudáveis que nós tivemos no Brasil. E tivemos outras coisas, por exemplo, o Ultimato e o Elben, com toda aquela coisa, aquela visão dele e tal. A gente tem coisas muito interessantes no Brasil, mas acho que o SEM, em termos de missão, está, sim, entre os centros missiológicos do mundo, dos mais relevantes. Acho que a gente tem... o SEM tem muito para contribuir. Eu tenho pena de não ter participado, não ter assistido aula lá, não ter sido aluno desse centro onde o Timóteo trabalhou e tudo. Eu sei que, por isso eu estou cada vez mais apaixonado ao ensino teológico. Eu estou um pouco assim com a hierarquia eclesiástica. Eu estou com alergia, muita alergia. Então, acho que a gente já encontrou um ponto de contato. Mas vamos conversar. O Diego está me falando o tempo todo disso. Eu acredito que vai somar, até aproveitando o que vocês dois estão fazendo. Que ele queria que eu entrasse no curso junto com ele. Sim, mas eu acredito que ele vai agregar. Se o André entrasse como aluno, ia ser um negócio meio chato, porque ele ia falar sozinho. Certo. O André, olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu não tenho doutorado. E o meu mestrado está pendurado até agora, porque eu não entreguei ainda a dissertação e estou esperando. Meu assunto ainda está em trâmite. Quando fui convidado para dar aula de doutorado, eu falei para a Luísa, Luísa, eu não posso dar aula de doutorado, eu não sou doutor. Ele falou, não, mas é notório saber, você vai conseguir e tal. E eu estou aceitando o desafio, assim, eles vão ter um grau que eu não tenho. A própria disciplina. Hã? Pois é o meu problema. A questão aqui, o lema, na verdade, inclusive a construção do próprio Instituto Teológico, vamos falar do Brasil, quando a gente fala em curso livre, o interessante para nós é o conhecimento, é o saber, e não os títulos. Né? Tem muitos escritórios que você entra, em alguns lugares que você vê lá, o cara tem 50 milhões de títulos na parede. Não tem mais parede, né? Só tem título. Então, se for isso que a gente... Se eu estivesse buscando isso, eu estaria totalmente desfocado do que Deus deseja de mim, pelo menos é isso que eu sinto. Então, o conhecimento, para mim, conhecer é fantástico. Né? Vale muito mais que qualquer pedaço de papel colado na parede. Até porque, muitas vezes, esse pedaço de papel colado na parede não quer dizer nada. Né? Eu conheço vários colegas de profissão, por exemplo, que eu vou conversar com o cara. Enfim, não é uma conversa tão agradável, tão aprofundada quanto eu gostaria, para crescer junto, né? Para a gente trocar experiências, conhecimento e tudo mais. Assim, notório saber é fantástico. Né? E é isso que eu procuro, é isso que eu busco. Para mim, o canudo não é importante.
né? Não é importante. Em que pese seja, que nem a gente está conversando sobre o MEC, sobre isso e aquilo, para mim é indiferente, porque eu busco, né? Para o que muitos buscam é importante. Então, ter o conhecimento é algo maravilhoso, divino, né? E eu tenho aprendido bastante, estou muito feliz pela oportunidade de poder aprender com vocês, crescer, e agradeço a Deus por isso. Então, basicamente é isso. E espero que o quanto antes... Você está pedindo uma boa nota, gente. Essa média, né? Depois eu já não sei nem se eu consigo escrever. Agora depois dessa introdução, agora é a versão. Eu diria que o próprio Diego é que se complicou. Quem mandou... eu peço uma resenha de um livro, ele chama o autor... Eu vi uma oportunidade, né? Como você já não faz, o cavalo passa em cidade do mundo. Então, basicamente foi isso que aconteceu. E faço o convite, já fiz ali brevemente, para que tu venhas a Florianópolis. Isso é verdade. Você tem que fazer esse sacrifício. Eu preciso conhecer Floripa, rapaz. Olha, eu já ouvi falar tão bem de Floripa. Eu preciso conhecer. Essa reunião a gente faz aí você vai poder participar do café, né, ou do almoço, enfim. Mas no momento... Não, aí nós vamos fazer um churrasco, um dia Bom, você pode ficar com churrasco. Eu desde que vim para Floripa, virei da turma do peixe. Peixe, olha, é verdade. Eu fui criado comendo peixe, né? Está explicado. Está explicado, né? Aliás, ainda existe, até hoje, existindo ali, o melhor lugar para você conseguir um bom peixe, Rio de Janeiro, final de Copacabana, antes do Forte, tem uma colônia de pescadores que ainda está lá. Está lá. Apesar de tudo que o Rio sofreu, apesar da especulação imobiliária, os barrinhos estão lá, você compra peixe. A gente tem aqui em Niterói o mercado de peixe, que também é interessante. O outro anterior da Praça 15, o César Maia acabou com ele. Mas o Arpoador ainda está lá. Pensando no finalzinho da Arpoador, perto do Forte. Eu vou fazer 2 convites, então vou novamente cortar o André pedir desculpas. E fazer o convite, né? Para a gente almoçar no Rancho Soriano. Não sei se vocês já marcaram, já que você gosta de peixe, para a gente ir daqui direto. Se você já marcou o almoço com a família, como é que está essa situação? Eu tenho. Também. Eu tenho um problema aqui, eu tenho que terminar uma tradução. Eu tenho um compromisso daqui a 15 minutos, que eu já vou dizer que vou atrasar um pouco. Senão, eu vou. Senão, meu editor... Diego, eu vou. Então vem, vó. Uma hora de voo, 1h15, dá tempo de chegar. Agora, a próxima, quando você vier, isso, eu espero que seja breve, a gente falei pela verdade, tá? Eu mando as passagens, combino com o André, a gente vê isso aí. A questão, aí o peixe com o André a gente pesca na hora, porque lá no sítio a gente tá com uma tilápia gigante, eu já abro e faço abertinho, só com sal grosso, a gente já pesca, e o boizinho do Timóteo já tá indo essa semana. Então a carne vai estar... Ele já separou os caras da bateria. Então um vai ser abatido e a carne de Timóteo. Então assim, vai agradar todo mundo. Então fechou, não tem problema. Vai ser a festa do filho pródigo. A festa do filho pródigo. Boa. Ou pensa, no novilho cevado, tinha mais de 100 pessoas naquela festa. Ele mandou matar um novilho. Tinha mais de 100 pessoas, no mínimo. Estou aqui também. Agora eu vou passar então a palavra aqui para o time se atrasar tanto no André, para o irmão Júnior, que como será? Eu quero só, é bem rápido. Você não quero dizer assim. O pastor quer me ver? Calma. Não, já estou te ouvindo. Esse negócio de ouvir uma voz sem ver. Se eu tiver essa cadeira aqui, fica mais fácil. Eu fico aqui. Mas tá bom. Eu só quero dizer assim, eu vou cometer uma heresia. Depois das nossas aqui, pode... Me deu liberdade. E assim também, a heresia que eu vou cometer, não é que eu... falsa modéstia, ou que eu sou um coitadinho, mas é só para os irmãos entenderem
que esse bate-papo, eu sou estudante de teologia, né, de graduação. Da IBI. Então, esse bate-papo, essa reunião maravilhosa, me instiga a estudar, a buscar muito mais, né? Algo que enche o meu coração. Eu agradeço muito ao Diego. A heresia que eu vou cometer é que eu me sinto como Pedro, no Monte da Transfiguração. Eu gostaria muito de fazer aqui 3 temas, não precisa nem para mim. Eu só gostaria de deixar isso só para os irmãos entenderem assim, né, a proporção da minha alegria, do deleite, né, de estar participando dessa mesa, né? E Deus continue abençoando, né, a vida de vocês. Amém. Eu vou passar o contato do Tim para ti depois, Evaldo, para vocês continuarem essa conversa das aulas. Tá? Olha, eu gostaria, se o Tim permitir, que você passe o contato, porque é uma boa estratégia, dizer, olha, eu errei, alguma coisa assim, com esse nunca mais eu quero conversar. Nada disso. Mas muito obrigado, Tim. Eu peço perdão de ter... porque eu fiquei tão empolgado com a conversa. Eu queria mais te ouvir, mas eu falei muito. Eu concordo. O André já me conhece. É uma aprendizagem mútua. Que maravilha. Vamos orar, então. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos mesmo esse momento tão gostoso, tão rico, tão maravilhoso, ó Pai, essa oportunidade que o Senhor nos deu, dessa conversa, ó Pai. Conversa muito, muito boa. Te agradecemos também pela tecnologia que permite, né, que o pastor Evaldo, tão longe, possa estar com a gente aqui. Te agradeço pela vida, ministério do pastor Evaldo, do pastor André, do pastor Timóteo, pelos desafios do Diego e os meus desafios também, ó Pai, como servo do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque nós, diante de uma conversa assim, né, no meu caso, eu vejo esperança. Porque nós temos visto um evangelho tão superficial, tão complicado, tão confuso. Nós temos visto as ovelhas sendo tão mal alimentadas, que tanta confusão no meio evangélico, que a gente fica, às vezes, sem esperança, mas existe esperança. E o meu pedido, o meu desejo é que o seu Santo Espírito continue a dirigir homens comprometidos contigo, com a tua palavra, para que possa mudar esse cenário, né, tão triste que nós temos visto hoje. Amém. Como eu estou à frente de uma igreja com 40 pessoas, né, eu me sinto assim, incapaz até. Mas, como eu disse aqui, há um caminho de busca, há pessoas ainda sérias, né, há leitura, há muito trabalho produzido e há pessoas comprometidas. Isso nos dá esperança. Continua, Pai, dirigindo. Nós precisamos de Ti, da Tua graça e da Tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Amém, Pai. Amém. Olha, prazer muito grande. Eu queria saber se, feita algumas edições, se eu posso publicar isso no YouTube público. Só editando aquelas coisas né? Inclusive, essa conversa final aqui da minha pergunta, eu edito também para ninguém perceber. Porque eu acho que a gente age com liberdade, fala e sabe de quem está falando, mas há certas coisas que é melhor não provocar, eu concordo com você. Entre numa conversa particular é uma coisa, quando vai para o público, não adianta, comprar uma briga que não vai ser edificante. Entre nós, a gente precisa conversar sobre essas coisas, mas colocar isso no público tem que ter um pouco de critério, e eu até submeto a vocês antes de publicar. Fique à vontade. Isso, fique à vontade, sim. Fique à vontade. Tá bom? Isso que eu queria saber se eu posso, porque eu acho que essa conversa foi muito enriquecedora. Para dizer a verdade, assim, eu cada vez mais escolho com quem conversar. Tá tranquilo, você pode botar tudo lá. Se eu achasse que não seria possível, eu nem estaria aqui. Você conversa em casa ainda. Conversa com todo mundo que tem disposição. O que é importante é que eu converso com a mulher. O problema dos nossos dias é a gente querer conversar com quem não quer conversar.
Então, assim, com todo mundo quer conversar, a gente conversa. É verdade. Fala, Felipe. Gente, Obrigado, pastor. Deus abençoe. Que maravilha. Bom dia para vocês, viu? Obrigado. Bom te ver, André. Saudade, viu? Pois é. Saudade das nossas brigas. Eles nem viram ainda, né? Eu fiquei quietinho aqui, eu podia provocar mais. Eu só provoquei o Tim. O André joga pimenta e sai correndo, rapaz. É uma coisa. Grande abraço. Um grande abraço.